Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos saúda neste momento é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Donizete da Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Este é o meu canal Família, e eu convido você para assistir este vídeo até o final. Deixe o seu like abençoado. E convido você, que se você não for inscrito neste canal, se inscreva e nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Amém? Muito bem. Nós estamos estudando o primeiro trimestre deste ano de 2026, que é a qual nos traz aqui os discípulos de Jesus Cristo crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus. Glória a Deus, nós usamos a nossa lição, que é a Betel Dominical, né? Nós pertencemos ao Ministério de Madureira, glória a Deus, da Assembleia de Deus de Madureira. E nós estamos hoje na 10ª lição. A 10ª lição, ela fala sobre a missão dos discípulos de Cristo. Glória a Deus. Temos aqui um texto áureo, o texto áureo diz assim: e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. E a nossa verdade aplicada diz, como discípulo de Cristo devemos cumprir com perseverança, humildade e compaixão a missão que ele nos entregou. Amém? E nós temos também aqui 3 objetivos importantes na nossa lição, que primeiro é reconhecer a relevância da missão de levar o evangelho a todos. Segundo é saber que devemos seguir a missão desempenhada por Jesus. E o terceiro é destacar que a pregação do evangelho deve ser a nossa prioridade. Muito bem. Nós temos um texto básico de referência que se encontra em Marcos 16, versículo 15 até o versículo 20. Amém? Eu não vou ler esse texto, deixar para que os irmãos leiam nos seus momentos de leitura devocionais. Muito bem. Glória a Deus. Nós temos aqui o nosso esboço da nossa lição, que é, primeiro, é a introdução. Segundo, primeiro tópico, nossa missão é anunciar o evangelho. Segundo tópico é o discípulo segue a missão de Cristo. E o terceiro tópico é enfrentando desafios e perseguições por amor a Cristo. E, enfim, a finalização, que é a conclusão. Muito bem. E eu costumo, meus queridos irmãos, deixar apenas uma pré-aula falando um pouquinho sobre a introdução e falando sobre o tópico 1. Por que eu falo um pouquinho sobre a introdução? Porque a introdução, ela é um ato de introduzir. A introdução, ela é o quê? A introdução é uma preparação em que, ao lermos esse pequeno texto da introdução, nós nos preparamos para entrar nos 3 tópicos da nossa lição. Amém? Então a introdução diz assim: a missão do discípulo de Cristo é um tema central no cristianismo, baseado nos ensinamentos de Jesus Cristo, particularmente na grande comissão, que está lá em São Mateus 28, 19 ao 20, e em outros textos bíblicos. Nesta lição apresentaremos alguns tópicos que abordam a missão do discípulo de Cristo com base nos princípios bíblicos. Muito bem. A missão dos discípulos tem princípio bíblico. Em todos os evangelhos você vai encontrar Jesus ensinando e nos recomendando a fazer a missão, né? A cumprir com o nosso dever de cumprir a nossa tarefa. Muito bem. Então, o nosso primeiro tópico da lição número 10 fala sobre nossa missão
é anunciar o Evangelho. Mas por que que a nossa missão é anunciar o Evangelho? Porque foi uma ordem dada por nosso Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição, né? Como está escrito aqui em Marcos 16 e versículo 15, onde ele disse: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então foi uma ordem dada por Jesus, né, após a sua ressurreição. Jesus mandou que os seus discípulos proclamem o evangelho a toda criatura, né? Quando fala-se toda criatura, é porque não devemos fazer acepção de raças, tribos e nações, né? De cor de pele, de posição social, não devemos fazer acepção de nada. Todas as criaturas devem ouvir o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Que nós observamos aqui que assim cada discípulo de Cristo tem a missão de dar continuidade ao anúncio do evangelho que o nosso Senhor pregou desde o início do seu ministério, ali em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, quando ele iniciou ali o seu ministério pregando esse evangelho, dizendo: arrependei-vos e crede no evangelho. Então, para a pessoa se arrepender e crer, a pessoa precisa ouvir. E para a pessoa ouvir, alguém precisa falar, né? Então, quem está com essa incumbência de anunciar, de falar desse evangelho, são os discípulos de Jesus Cristo, a qual dos discípulos que estavam com Jesus em seu ministério terreno, passou-se essa missão para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Vamos aqui para o ponto 1 do tópico 1. No ponto 1 do tópico 1 fala sobre a missão do discípulo de Cristo é continuar a sua missão. A nossa missão é continuar a missão, né, que Jesus começou a fazer. E nós observamos aqui que o verdadeiro discipulado cristão sempre resulta em uma transformação de vida. Então, é por isso que nós temos que anunciar, porque ao anunciar o Evangelho de Cristo, esse anúncio sempre vai resultar em transformação de alguém que crer no Evangelho, alguém que se arrepende e crê no Evangelho e daí por diante aceita Jesus como único Senhor e Salvador da sua alma. Como emissário de Cristo, devemos seguir os seus passos, né? No Evangelho de Marcos, Jesus prega o Evangelho com um anúncio dizendo: chegou a hora, o reino de Deus está perto. É uma ordem, né? Arrependam-se todos dos seus pecados e creia no Evangelho. Então aqui é um versículo que Jesus deixou para nós anunciarmos este Evangelho do nosso Senhor, para dizer para o povo se arrepender e crer no Evangelho. E nós observamos que o conteúdo da pregação de Jesus, que chegou até nós, é tão relevante que o conhecimento dele não pode ficar restrito apenas a algumas pessoas, mas é necessário que todos ouçam e seja chamado a crer e se arrepender, né? Os seguidores de Jesus devem levar a mensagem do Evangelho para quem ainda não conhece, cumprir a missão de fazer discípulo. Essa é a missão que foi dada aos discípulos de Jesus Cristo, e essa missão foi transferida
para a igreja dos dias atuais. E por todo mundo levar esse evangelho, pregar esse evangelho a toda criatura, né? Porque quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, então será condenado. E a pessoa que não crer no evangelho, porque não ouviu o evangelho, ela não tem culpa alguma. Mas se a pessoa ouviu o evangelho e não creu no evangelho, ela passou a ser uma conhecedora incrédula, que não creu, então aí ela terá que dar conta dos seus atos no último dia. Muito bem. E não vamos deixar que isso aconteça. Vamos sair, vamos levar essa palavra, levar esse evangelho, para que as pessoas possam ouvir e se arrepender e crer no evangelho. Muito bem. No ponto 2, aqui do tópico 1, fala sobre a missão do discípulo de Cristo é anunciar o evangelho. O que é anunciar? Anunciar é falar, né, das boas novas. Anunciar é falar da salvação a qual nós adquirimos em Cristo Jesus. A missão de anunciar o evangelho é uma responsabilidade. Todos os cristãos têm essa responsabilidade porque Jesus confiou aos seus discípulos e vale ainda hoje, exigindo a colaboração de todos os cristãos, né? Conforme ele disse ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e versículo 4. E observamos aqui no capítulo 8, versículo 35. Anunciar o evangelho é falar das boas novas de Jesus, como Filho de Deus enviado ao mundo para a salvação de todo aquele que crer. Então, a missão é anunciar o evangelho, é nós falarmos das boas novas de Jesus como Filho de Deus, que a qual ele foi enviado ao mundo para a salvação de todo aquele que crer. Glória a Deus. Quem experimentou o amor de Cristo não pode guardar somente para si essa tão grande alegria. Você já experimentou o amor de Cristo está derramado em nossos corações pelo Espírito em que nos foi dado. Somos pessoas alegres e nós não possamos então guardar essa alegria só para nós, mas essa alegria ela deve ser compartilhada, anunciada aos demais que estão ao nosso derredor, né? Para que eles também venham a ouvir e venham a crer e se arrepender dos seus pecados. A Bíblia nos mostra que os discípulos, após o dia do Pentecoste, partiram de cidade em cidade anunciando o evangelho. Então, mas por que após o Pentecoste? Porque antes do Pentecoste, os discípulos de Cristo viviam escondidos, com medo dos judeus. Alguns já tinham até dispersado, saído de Jerusalém. Mas após o Pentecoste, eles se encheram da autoridade do Espírito Santo e saíram de cidade em cidade pregando este evangelho. Você tem o Espírito Santo na sua vida para te auxiliar, para te dar autoridade em pregar esse evangelho. Glória a Deus. Ainda que perseguido, chicoteado, encarcerado, surrado, difamado, né, chantageado, mas os discípulos seguiram firme na missão recebida de Cristo. Uma ordenança irrevogável para os cristãos pregarem o evangelho. Essa ordenança, ela nunca vai ser revogada. E essa missão só vai parar quando Jesus Cristo voltar e arrebatar a igreja, que aí não vamos mais precisar de pregar, de anunciar esse evangelho.
né? Porque aí quem vai anunciar o evangelho eterno não somos nós. Muito bem. Então nós observamos aqui que não é apenas porque nós queremos pregar, é porque nós seguimos, obedecemos uma ordenança. Então, ide e pregar o evangelho é uma ordem. Ide, fazer discípulo de toda a nação também é uma ordem dada por Jesus, e ordem não se discute, ordem se executa. Muito bem. A necessidade de pregar o evangelho, ela resulta da imposição obrigacional. Então nós temos uma obrigação que é vinculada ao nosso chamado para a salvação. Jesus nos chamou para a salvação e nesta chamada para a salvação nós nos sentimos na obrigação de transmitir esta mensagem a toda criatura. Louvado seja o nome de Jesus. Muito bem. Aqui eu quero encerrar o segundo ponto do tópico 1 da nossa lição e passar para o terceiro ponto do tópico 1, que ao encerrar esse ponto, já encerro também esta pré-aula. Amém? A missão do discípulo de Cristo é fazer discípulo, né? Fazer discípulo. Então, existe um ditado popular, né, que diz que a ovelha gera ovelha. Então, o discípulo também faz discípulo. Todos nós somos discípulos, né? O discípulo assume a postura do seu mestre por se identificar com ele. Somos idênticos a Cristo, né? E por isso nós precisamos assumir a nossa postura de anunciador do evangelho, né? Aceitar e seguir a Cristo, portanto, nos leva de discípulo a também discipuladores. Além de nós sermos discípulo, nós vamos ser o quê? Discipuladores, porque o discipulador, ele continua esta obra fazendo discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Uma vez que somos mandados a fazer outros discípulos, para tanto o Senhor enviou o Espírito Santo para nos capacitar no cumprimento da nossa missão. Os irmãos, observe só que o Espírito Santo ele foi enviado, né, para nos dar capacidade. Então, os irmãos observam que até antes do Espírito Santo ser derramado no dia de Pentecoste, os discípulos não eram capacitados a sair e anunciar este evangelho. Mas após o derramamento do Espírito, naquele dia do Pentecoste, os discípulos foram capacitados pelo Espírito de sair de cidade em cidade para pregar este evangelho. Porque o discípulo, o discipulado é tão importante que, se nós bem observado, no Evangelho de Marcos, presenciamos Jesus, né, instruindo algumas pessoas, né? Por exemplo, o leproso, né, o paralítico de Cafarnaum, a mulher que tinha um fluxo de sangue, a mulher cananeia, o cego de Jericó, e daí por diante, né? Assim, seguimos o exemplo de Jesus. A igreja precisa, no ensino cristão, de uma visão multiplicadora, né? Por exemplo, eu vim aqui, irmãos, eu vim para somar. Somar é muito fácil, 1 mais 1, né? Por exemplo, vou eu e minha esposa em algum culto, eu estou somando, já estou em 2, estou 1 mais 1. Mas o problema é multiplicar, 3 vezes 2 são 6. Então, aí é necessário que nós trabalhemos na multiplicação, né? Capacitando os novos crentes para fazer mais e mais discípulos
para Cristo. Nos ensinamentos é preciso que aos demais irmãos sejam capacitados, seja ensinado para que eles também possam fazer novos discípulos. Amém? Muito bem. Eu encerro aqui esta pré-aula. Os seguidores de Jesus devem levar a mensagem do Evangelho para quem ainda não o conhece. Se você tem um vizinho que ainda não conhece esse Evangelho, pregue esse Evangelho para o seu vizinho, né? Começa aí em Jerusalém. Jesus não mandou ficar em Jerusalém após ser capacitado. Ele diz: ficai, porém, em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos do poder. Então, era para ficar em Jerusalém até eles receber a capacitação do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Após ser capacitado, então saíram de cidade em cidade anunciando esse Evangelho. Então, mas começou em Jerusalém o anúncio e foi de cidade em cidade anunciando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.